Bem-vindos todos para mais uma consideração de um tema bem oportuno, o uso e significado da palavra Deus nas Escrituras Sagradas. Pois bem, quero agradecer a todos por terem comentado. Deixe também seu comentário aí no vídeo abaixo para que eu possa entender o que vocês estão achando dos vídeos. O tema que eu irei abordar hoje é bem oportuno e é o que apresenta-se aqui neste texto que eu acabei de digitar aqui. Deixa eu voltar só um pouco. O tema que eu vou considerar é este: o uso e significado da palavra Deus, Elohim, nas Escrituras Sagradas. Talvez alguns digam assim: não, eu já sei o significado da palavra Deus, isso é muito básico. Gente, não subestime as informações contidas neste vídeo. Porque é assim, quando a pessoa acha que já sabe sobre Deus, já entende sobre Deus, que conhece, até tem curso de teologia, e ele não pesquisa mais, não se informa mais, ele pode perder as melhores informações. Porque no caso, para entender sobre Deus, capítulo 2 de Provérbios fala que é necessário um esforço muito grande, é como se fosse a busca de tesouros escondidos. Então lá diz, se você persistir em buscar isso como se fosse prata, como se fosse ouro, aí lá diz, neste caso acharás e encontrarás o próprio conhecimento de Deus. Então é necessário não um esforço pequeno, um esforço ali não muito forte, mas uma coisa que exige de você paciência e perseverança na busca do conhecimento exato. Então é isso que eu farei hoje nessa consideração. Ajudarei as pessoas que não têm o conhecimento, o entendimento exato do significado da palavra Deus para que venham a tê-lo. Veja bem, a palavra Deus usada nas Escrituras, normalmente aparece na forma Elohim. Vocês podem ver aqui em letras vermelhas, aí depois vem a palavra hebraica Elohim, que é demonstrada desta forma aqui em caracteres em hebraico. Hebraico é o idioma usado para se escrever o chamado Velho Testamento, os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada. Então, esta é a palavra Deus. Ela pode ser abreviada com as duas primeiras letras que aparecem aqui, que se lê daqui, né, da direita para a esquerda. Então você tem as duas primeiras letras, no caso é a palavra El, a abreviação de Elohim. O que significa El? Bom, um certo dicionário muito respeitado, o Ancient Hebrew Lexicon, que é o léxico de hebraico antigo, lá diz que as duas letras da palavra Deus, cada uma tem um significado. Antigamente os judeus eles desenhavam, faziam dois desenhos. Aqui parece que tem dois chifrinhos, por quê? Porque era a cabeça de um touro. Eles faziam uma cabeça de um touro e aqui eles faziam um desenho de um bastão. Então eram duas letras e cada uma tinha um significado. Isso se chama pictografia, né? A pictografia, então na letra Aleph, ela era representada por essa letra, por esse desenho aqui, cabeça de um touro. Já o Lamed, que é a segunda letra, né, da palavra El, era representado por um bastão, perceberam? E dessas duas palavras, o léxico de hebraico antigo diz que surgiu a palavra, então, desses dois desenhos, desses dois pictogramas, surgiu o significado original da palavra Deus. Veja bem, qual é o significado? Eu trago aqui comigo, né, um léxico, a explicação de um léxico. Você pode ver aqui, ó, Ancient, aqui em cima, eu estou até marcando, ó, Ancient Hebrew Lexicon. Léxico de hebraico antigo. É uma obra secular, respeitada, usada por arqueólogos, usada por pessoas que estudam pictografia, idiomas antigos. Aqui você vê a palavra Deus em hebraico, proto-hebraico, muito antigo. Qual é a definição dessa palavra? Então, primeiro, nós temos o desenho da cabeça de um boi, que representa a força, né? E a outra letra é um bastão de um pastor, e representa a autoridade de um pastor. O que representa então a palavra Deus em hebraico? Aqui diz, olha só o significado aqui, gente, olha. Pode ser qualquer um ou qualquer coisa que tenha forte autoridade e poder. Tá vendo? E poder também. Poder e autoridade, ou seja, uma forte autoridade. Agora as coisas ficam mais claras. Agora sim ficam mais claras as coisas. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, olha. Se você abrir a Bíblia nesse texto de Êxodo 7:1, lá diz assim, Vaiomer, em hebraico, ó, Vaiomer Yehová el Moshe, e disse Jeová a Moisés, ou Yehová em hebraico,
mas nós falamos português, então não tem problema falar Jeová em português. Então aqui você vê que Deus disse a Moisés o seguinte, olha o que ele disse, vê, né? Em hebraico é Re, netatiha Elohim le faraó. Eu te faço Deus, Elohim, olha, para faraó. Como é que ia isso? Deus falou para Moisés, Moisés, eu te faço Deus? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Moisés foi chamado de Elohim, que significa Deus. Por que Moisés foi feito Deus? Por que Deus falou assim, Moisés, eu te faço Deus? Sabe por quê, gente? Porque Moisés passou a ter muito poder e autoridade a partir daquele momento. Por isso que a Bíblia usa a palavra Deus de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas. Eu trago aqui comigo esse artigo, o uso e significado, tá vendo aqui em cima, olha, o uso e significado da palavra Deus Elohim nas Escrituras Sagradas. Esse artigo foi eu que escrevi e ele baseia-se no entendimento da palavra Deus. Então é um assunto que eu achei necessário postar por causa da desinformação. A pessoa vai, faz um curso de teologia e lá nos cursos de teologias evangélicos e outros, católicos e outros, eles vão aprender errado. Eles vão aprender que a palavra Deus se refere somente ao Criador e que todos os outros deuses são deuses falsos. Na Bíblia não é assim, gente. A Bíblia Sagrada é que é a palavra de Deus. Eles falam de boca cheia que a Bíblia é a palavra de Deus, mas abandonam a Bíblia muitas vezes para seguir a tradição. Então, quando eles vão definir a palavra Deus, eles acham que Deus é só um, que Deus é só o Criador, mas a Bíblia não usa assim. Quando a Bíblia em Êxodo 7:1 diz que Moisés foi feito Deus, nós lemos lá assim, vê, eu te fiz Deus, Moisés, para Faraó. Aqui você vê Moisés até mesmo colocando a mão sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote, e ungindo ele, escolhendo ele como o sumo sacerdote do antigo Israel. Então ele realmente era um homem poderoso. Essa é a etimologia da palavra Elohim. Moisés era um Deus, assim, no sentido de ser poderoso. Quem mais pode ser chamado na Bíblia e é de fato chamado de Deus? Veja só, muitos outros são chamados, até os anjos. Os anjos são chamados de Elohim na Bíblia. Onde? Onde? Em Salmos, no capítulo 8 de Salmos, no versículo 5, ali chama os anjos poderosos de deuses. De deuses. Lá fala sobre eles e chama eles de deuses. A palavra hebraica Elohim aparece ali. Veja só. Então, até mesmo, se você olhar a 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, lá diz que para nós há realmente um só Deus, isso é, no sentido superlativo. No sentido superlativo, por isso que alguns entendem errado. Quando ele fala em 1 Coríntios, para nós há realmente um só Deus, é no sentido da divindade suprema. Porque o próprio texto de 1 Coríntios 8, 5 e 6, você continua lendo, lá diz assim, porque embora haja lá nos céus os que se chamam deuses, quer no céu, olha aí o ponto, ó, quer no céu, quer na terra, então lá no céu tem anjos, né? Então esses são os deuses que há nos céus, lá mencionado em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Pois embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, então no céu são os anjos. Por isso que o Salmo 8,5 fala dos anjos e diz que eles são deuses, entendeu? Por isso que Jesus ele falava sobre Deus, né, de uma forma que dava a entender isso. Por exemplo, no capítulo 10 de João, ele citou a passagem dos Salmos, onde fala que há muitos deuses. Em Salmo 82, melhor dizendo, versículo 6, ali Jesus citou isso aqui no capítulo 10 de João. Numa discussão com os religiosos, ele falou, não está escrito lá na vossa lei, porque o Salmo fazia parte da lei, é parte da Torá. Então, no caso, Jesus falou, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Então Jesus quis dizer que os juízes humanos, que ali no Salmo são referidos, são deuses. Lá diz Atem Elohim, vós sois deuses. Em hebraico, o Salmo 82,6 não está se referindo a deuses falsos, não. Está se referindo a juízes. Por quê? Porque os juízes, meus colegas, meus amigos, meus prezados, eles têm poder. Quando eles batem um martelo, uma pessoa não fica muito tempo atrás da cadeia. Então vamos estudar de novo, vamos parar de ouvir os líderes religiosos, eles estão desencaminhando as pessoas, passando um entendimento equivocado, enviesado, não exatamente o que a Bíblia diz. E isso não é tão difícil de saber. Pegue o Brown Driver Briggs Lexicon, né? Hebrew English Lexicon. É o léxico, né, no caso do dicionário, que ele define a palavra Deus, Elohim, em hebraico, conforme você pode ver aqui nessa imagem, e ele traz a seguinte definição. Primeiro, olha, governantes na Bíblia são chamados de deuses. Juízes são chamados de deuses, ou representantes divinos, né, em lugares sagrados, que reflete
majestade divina e poder. Também quem mais? Os seres humanos poderosos são chamados deuses corretamente, inclui Deus e os anjos também, seres divinos. E aqui separado no terceiro ponto, anjos são deuses, são Elohim. Tudo isso aqui se aplica à palavra Deus. Então Deus não é um só, Deus existem vários. É lógico que o Criador, o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso é um só. Se existisse só um Deus, a Bíblia não diria que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Para que dizer Todo-Poderoso se só existisse um? Então, no caso, ele é adjetivado Todo-Poderoso porque o Todo-Poderoso de fato é um só. Portanto, gente, é muito importante você estudar cada detalhe sobre o significado da palavra Deus. É muito importante isso. Esses textos que eu apresentei aqui mostram que a palavra Deus é um substantivo comum, de uso comum, que aplica-se não somente ao Criador do universo, mas aos outros deuses legítimos também. Até mesmo a barriga de uma pessoa, se domina ela, é chamado de Deus. Por exemplo, Filipenses 3,19 na Bíblia fala dos que pensam só em sexo, em bebida, em comida, como "e o seu Deus é o ventre". Lá diz e usa a palavra equivalente de Elohim, que no caso é em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra Theos. Então fala da barriga de muitos que é o Deus dela. Perceberam? Portanto, fica claro que a palavra Deus, ela não se refere somente ao Criador. Até mesmo Jesus é chamado de Deus, não porque ele é o Ser Supremo. Ele é chamado de Deus, e a palavra era Deus, né? Ou um Deus, que é a tradução mais exata de João capítulo 1, versículo 1. Não porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí é onde muitos caem que nem patinho. Porque não estudam com cuidado as Escrituras Sagradas. Então eles têm um preconceito baseado naquilo que a tradição religiosa lhes vem passando de uma maneira enviesada, distorcida e equivocada sobre o uso e significado da palavra Deus.